pelo menos o que eu vi, né, vocês falam o que vocês acham sobre a marca da besta, o pouco que eu vi me parece que não seria algo físico, né, mas seria mais uma disposição de adoração, né, do anticristo, né, algo que está ali no coração, a vontade, não algo forçado, que as pessoas pensam assim, não, vai me marcar aqui com código de barra lá e eu perdi minha alma, tipo assim, né, como se fosse, né. Quando eu pensava que era uma marca física, ficava na minha cabeça assim, poxa, mas e se a pessoa arranca a mão fora? Né? Então, só esclarecendo essa questão da marca da besta, a marca da besta, ela contrasta diretamente com a marca de Deus e de Cristo que tem no capítulo seguinte, né? O capítulo 13, ele encerra falando da marca da besta, e logo o capítulo 14, ele começa falando daqueles que têm a marca de Deus e de Cristo. Aqueles que têm a marca de Deus e de Cristo, evidentemente, são pessoas salvas. São aqueles, são descritos no próprio texto como gente santa. Não se contaminaram com mulheres, falando da prostituição que existia e era recorrente em Roma. Era gente que não tinha engano na sua boca, né? Seguiam o cordeiro para onde quer que iam. Então, eram salvos. Era a descrição dos salvos que viviam de forma santa. Agora, a marca da besta, eu tenho para mim que nada mais é do que, claro, no primeiro século, uma disposição para adoração ao imperador romano, tá? Que tinha Domiciano restaurou aquela religião estatal em Roma, né? Ele se dizia ser um deus e exigia que todo mundo o cultuasse como tal. E a marca da besta nada mais é do que a pessoa, de fato, dizer que o César e não Jesus Cristo era o Senhor. Por que na mão direita ou na testa? A mão direita fala de comunhão, né? Fala de comunhão. Uma pessoa, né? Quando ela vai cumprimentar alguém, ela usa geralmente a mão direita, né? Então eu quero ter comunhão com esse mundo. Então ela vai lá e tem lá a destra da comunhão. E na testa tem a ver com a forma de pensar desse indivíduo. Então trata da sua cosmovisão, da sua teologia, por assim dizer, e trata das suas práticas, né? Então uma pessoa que ela tem a cosmovisão desse mundo e ela tem as práticas desse mundo, ela demonstra ser uma pessoa que tem a marca desse mundo. Por que as pessoas que têm a marca da besta vão ser condenadas? Porque elas não nasceram de novo. Porque elas não conhecem a Jesus e não o reconhecem como o verdadeiro Senhor, como o verdadeiro Rei. Elas têm César como seu Senhor, né? E o César ali, ele encarnava a idolatria, encarnava inclusive um império que tinha o diabo como como aquele que estava ali pelos bastidores cuidando de tudo. É interessante você fazer a leitura dos capítulos 12 e 13 em conjunto, né? Você vai perceber que no capítulo 12, Satanás ele tem a sua derrota depois da ressurreição de Cristo, ele cai, ele perde toda a influência que tinha, todo o poder que tinha, toda a permissão que tinha para poder, inclusive, ter acesso livre onde ele queria, né? E aí ele tenta perseguir a igreja e não consegue. Pois bem, então no capítulo 13... ele começa invocando, por assim dizer, dois seres que ele sabe que vão ter êxito naquilo que ele não consegue mais. Já que ele não consegue mais fazer mal ao povo de Deus, então ele vai chamar ali a besta que sobe do mar, que é o Império Romano naquele tempo, que a gente pode trazer aqui para todos os outros reinos do mundo, todos os outros governos. Exatamente, é um poder político. E você tem um poder religioso, que é a besta que emerge da terra, que também vai levar as pessoas até a primeira besta, né? E isso é muito engraçado. É o uso da religião como um meio de controle político, né? E olha, isso é tão presente, isso é tão atual. Verdade. O uso da religião para meios políticos, isso é tão recente. E a gente... eu não vou defender nenhum viés ideológico aqui, de forma alguma, até porque eu não milito em nenhum deles, né? Mas você tem dentro do Brasil, eu estava conversando com uns amigos hoje a esse respeito, você tem um complexo de Messias dentro do Brasil, né? O brasileiro ele procura um salvador, e é sempre um salvador dentro da política. Então você tem dois extremos hoje dentro da política brasileira, e que tanto quem defende um lado quanto quem defende o outro acha que um ou outro é o salvador do mundo, enquanto o outro é o diabo, por assim dizer, que tem que ser combatido, né? Eu acho que para a igreja ficou complicado no governo passado, porque eles já procuram, às vezes, esse Messias, né? Tá na raiz do brasileiro. Quando vem um político com Messias no nome, eu acho que piora um pouco a situação, entende?
Mas, assim, de forma resumida, a marca da besta é mais uma marca moral, com certeza, né? É uma marca moral que nos leva, nos empurra para isso, e espiritual, do que uma marca física. Eu acho extremamente improvável uma marca física. Agora, e o lance de não poder comprar e não poder vender? Se não tiver essa marca. É verdade, isso aí vocês têm que explicar mesmo. Porque isso é um questionamento muito comum. Tá? Eu acho que hoje também é mais fácil da gente explicar isso, porque se você não adota determinadas práticas, você sofre censuras. Entendi, já entendi. No primeiro século era a mesma coisa. Compra e venda talvez sejam as maiores expressões de uma sociedade, né? Então, se eu não posso comprar e não posso vender, eu não tenho como sobreviver numa sociedade. Eu entendo que, se no primeiro século você perdia direitos civis básicos por não cultuar ao imperador, eu acho que a tendência é você também, enquanto não adotar as práticas desse mundo, sofrer censuras até que chegue aquele momento culminante onde o evangelho será censurado em escala global, onde o cristianismo será perseguido em escala global, e aquele que assumir-se cristão, né, e recusar talvez um culto ao anticristo, e Paulo fala que ele vai exigir culto, né, ele vai se levantar contra tudo que se diz Deus, e vai se sentar no trono de Deus querendo ser Deus. Então tudo dá a entender que ele vai exigir culto a si mesmo. Então quem se recusar a fazer isso certamente vai perder direitos civis básicos também.